Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje a gente vai falar então de Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Bom, esse livro, apesar de o Kazuo negar, é uma ficção científica. É bem claro que é uma ficção científica. E é também um romance de formação. Se você não sabe o que é um romance de formação, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo em que eu explico isso bem rapidinho. E esse livro, então, ele também é considerado uma ficção especulativa, que é uma ficção em que você especula alguma coisa diferente na sociedade. O que também poderia gerar, é claro, uma distopia, né? Mas nesse caso, então, o que acontece é o seguinte: o mundo não criou a bomba atômica, mas todos os esforços, toda a energia dependida na criação da bomba atômica foi utilizada para a criação dos clones. Esse livro se passa na década de 90, foi uma época em que teve muito em voga a questão dos clones. Quem viveu na época de 90 deve lembrar da ovelha Dolly, que foi clonada na época. E foi daí, né, que principalmente se espalhou esse costume de falar sobre clones. Apesar da bomba atômica destruir pessoas e a clonagem criar pessoas, nesse livro a gente vai ver as duas coisas como algo bem parecido. E já você vai entender o porquê. Nesse livro, a narradora é a Cat, é uma narradora protagonista, mas diferente de outros livros do Ishiguro, em que é comum o narrador não ser muito confiável, a Cat é. O problema é que ela também tem muita dificuldade de explicar pra gente o universo no que ela vive, porque nem ela compreende esse universo, nem ela sabe o que está acontecendo ao seu redor. Assim como em um Vestígios do Dia, a gente tem um narrador que está numa classe baixa e que apoia o sistema, ou seja, nos Vestígios do Dia a gente tinha um mordomo que apoiava a aristocracia em suas decisões. Aqui a gente tem então uma narradora que é um clone e ela vai aprovar, ela vai apoiar esse sistema de clonagem que pretende abater os clones com a intenção de doação de órgãos, ou seja, os clones são feitos, criados, crescem e aí eles entram num sistema em que eles doam diversos órgãos. E o mais creepy de tudo isso é que eles se desafiam, eles têm como meta doar o máximo possível. Então eles têm orgulho de dizer, eu consegui sobreviver à minha 5ª doação. E é bem pesado isso aí. O mais interessante é que as crianças elas são privadas de muitas das informações sobre a clonagem. E aí o tempo todo o leitor fica se perguntando se em algum momento eles vão tentar fugir, ou como eu pensei algumas vezes, se eles vão tentar se suicidar, pelo menos serem donos da própria morte, né? E é interessante porque essa fuga do sistema não é algo pensado pelos protagonistas. O livro discute muito isso, a questão da implantação da ideologia sobre um pensamento acrítico, sobre como disseram pra eles que eles têm que fazer isso e eles vão fazer e não importa. Não importa se eles vão morrer, não importa se eles vão viver, eles vão fazer o que lhes foi mandado. Em momento nenhum o autor diz que existe algum sistema de identificação aos clones, então talvez se eles fugissem ninguém pudesse encontrar eles, porque não é mencionado, mas eles nem pensam nisso. Os locais onde eles estão não tem um sistema de segurança, e eles também não pensam, eles pegam um carro, vão para outras cidades, mas sempre voltam para o lugar onde eles deveriam estar. Existe um trecho em que a narradora passa a ideia de que eles nunca se rebelaram, porque eles foram mantidos nessa sombra, assim, de não entenderem o que está acontecendo com eles. E quando eles descobriram o que estava acontecendo, era tarde demais para esse ímpeto de rebeldia. Mas ainda jovens, eles começam a criar alguns boatos sobre algumas maneiras de adiar essas doações, mas nunca de evitar, porque eles sabem que é o destino deles. Por mais que eles considerassem adiar, eles nunca considerariam evitar essas doações. Nesse livro, eles chamam, a pessoa que deu origem aos clones de possíveis. E existe um trecho em que eles vão atrás de um dos possíveis da Ruth, que é a melhor amiga da narradora protagonista, a Kef. Quando eles vão atrás dessa mulher, eles acabam chegando à conclusão de que ela não era a possível da Ruth. E ela surta e diz que é claro que ela não era a possível dela, porque essa mulher, ela trabalha num escritório, ela tem um emprego de verdade. Nós somos clones, nós somos feitas das classes baixas, nós fomos feitos a partir da escória da sociedade. E eles sentem muito mal, porque existe um boato de que se você achar o seu possível, você vai ter um vislumbre do seu futuro. O que é totalmente irreal para eles, porque eles sabem que eles não devem almejar ter uma profissão de verdade. E muitas vezes, quando eles falam sobre ter uma profissão, eles querem profissões consideradas de segunda ordem. Trabalhar como vendedores, como lixeiros, com esse tipo de profissão. E uma coisa que é dita várias vezes é que muita gente queria trabalhar como motorista. E é muito interessante
porque eles, como clones, são jogados de um lado para o outro. Eles têm vidas muito efêmeras. Então, o ser deles já tem essa característica muito forte de transitoriedade, que o motorista também teria. Além do que, ser motorista também representa sair andando, sair dirigindo. É uma fuga de algum modo, mesmo que nem conscientemente eles tenham percebido isso. Assim como em Os Vestígios do Dia, o narrador vai contar essa história pra gente em flashbacks. É muito forte a questão da memória na obra do Ishiguro, então ele vai usar bastante isso. Uma coisa curiosa é que o nome do livro, Não Me Abandone Jamais, é por causa de uma canção fictícia que tem no livro com o mesmo nome. Mas o Kazuo Ishiguro, que já tentou ser artista, né, já tentou ser um músico, ele escreveu uma canção real chamada Não Me Abandone Jamais. Se eu encontrar ela, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Mas na adaptação cinematográfica não é essa música que eles usam. Eles criaram uma música nova para o filme, o que é bem curioso. A parte mais água com açúcar desse livro é que vai ter, então, um triângulo amoroso, bem ao estilo da série napolitana, né? Uma amiga, de certo modo, opressiva, uma amiga, de certa forma, meio apática a essa opressão, e um garoto, só que diferentemente do garoto da série napolitana, né, que é o Nino Sarratori, a gente vai ter um garoto que é muito frágil e até pouco interessante na maior parte do livro, né? E aí essa história, esse triângulo amoroso vai se desenrolar e é a partir dele que eles vão descobrir todas as mentiras que foram contadas pra eles durante toda a vida. O mais triste desse livro é que os clones não entendem porque os humanos não consideram eles tão humanos quanto eles acham que eles são. E é bem triste porque a gente sabe que seria assim que seriam tratados, né? Totalmente como algo dispensável. É um livro que eu indico bastante, só que é um livro, por um lado, difícil de se gostar, assim como Os Vestígios do Dia, porque ele começa muito, muito lentamente. Inclusive, eu acho que esse livro causa uma revolta no leitor, porque ele é contado tão tranquilamente, tão harmonicamente, que você não tá entendendo como a pessoa que tá te contando sobre ser cortado várias vezes para arrancarem seus órgãos vitais para doarem para outras pessoas, não está desesperado e puto. E você fica puto por isso, por ela contar tão comumente que ele vai realizar a doação dele e eu vou cuidar dele aqui. E é interessante que a Kath, que é a narradora, ela tem um trabalho de cuidadora, ou seja, ela cuida das pessoas que realizaram essas cirurgias. Em momento nenhum ela se revolta, em momento nenhum ela se sente triste. Pelo contrário, ela se sente orgulhosa de nenhum dos doadores que ela cuidou terem se rebelado. É uma sensação de falta de movimento contra isso que é desesperador. É realmente desesperador. E o Ishiguro sabe trabalhar muito bem com isso. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um curtir lá embaixo para ajudar na divulgação do canal. E comenta lá embaixo se vocês têm interesse, se vocês já leram ou se vocês já assistiram o filme deste livro. Um beijo e até a próxima.